Hoje eu vou comparar a DDJ Heavy 1 e a DDJ 400 aqui na minha mão, cara a cara. Seja bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas para você se tornar um DJ de verdade. E como eu já disse, eu vou comparar cara a cara a DDJ Heavy 1 e a DDJ 400, essas duas controladoras que estão aqui na minha frente, e tirar todas as suas dúvidas sobre qual desses equipamentos é melhor para você. E como você já sabe, são duas controladoras com propostas diferentes e eu vou tentar abordar o máximo de temas aqui sobre elas, comparar essas questões que eu vou trazer aqui para você que você realmente fique sem dúvidas e faça a melhor escolha de acordo com aquilo que você prefere ou aquilo que você quer fazer nas suas festas e nos seus eventos. Antes de começar, eu quero te lembrar que eu tenho um curso básico de DJs, o link está sempre aqui na descrição. É só você descer, fazer a sua inscrição, colocar o seu melhor e-mail. Fica de olho lá no seu e-mail que eu mando todas as informações para lá e em breve nós teremos uma próxima turma. Vamos começar então a falar sobre essas duas controladoras que estão aqui na minha frente. Você só está vendo a DDJ Heavy 1, mas a DDJ 400 está aqui também e eu vou mostrar ela para você agora. Então aqui nós temos DDJ 400 e DDJ Heavy 1 e eu separei alguns pontos interessantes para a gente abordar neste vídeo. Bom, então o primeiro ponto que eu separei para abordar sobre essas duas controladoras é a proposta de cada uma delas, né? De fato, são duas controladoras de entrada, são duas controladoras simples, né? Entre as mais baratas que a gente tem no mercado. Obviamente, não estão tão baratas assim. O preço que é cobrado por essas controladoras hoje não vale, mas é o preço que está sendo cobrado, né? Várias questões aí aconteceram em função de tudo que teve no mundo, dólar alto, enfim, e o preço está lá em cima, mas ainda assim são duas controladoras de entrada. O preço não define a categoria do equipamento. Aqui nós temos a DDJ 400 com o DNA da linha Nexus, ou seja, muitas coisas aqui foram herdadas dessa linha Nexus, né? Por exemplo, Beat FX, questão de loop, entrada e saída de loop, são várias questões que foram implementadas aqui, que foi baseado no DNA Nexus e trazendo essas características, né, de CDJs, dos equipamentos da linha Nexus, dos mixers da linha Nexus, enfim. Aqui nós temos a DDJ 400, que vai ter uma pegada mais parecida aí com você discotecar utilizando CDJs e principalmente essa linha Nexus da Pioneer DJ. Já a DDJ Heavy 1 é uma controladora com a pegada de batalha. Ela tem uma pegada, um layout inspirado em setups de batalha. Por quê? Porque primeiro a gente começa pelo mixer aqui, que é inspirado nos mixers da linha DJM-S, S9, S7, S11, S5, enfim. Esse layout aqui do mixer é 100% inspirado no layout dos mixers da linha DJM-S. Aqui nós temos dois decks que são inspirados em dois toca-discos virados de lado, né? Quando você pega o toca-disco nessa posição, que você tem o slider de tempo aqui, start-stop desse lado de cá, e você vira, você passa a ter o start-stop, né, nessa posição e o slider de tempo aqui em cima. Então, esse deck aqui, os dois decks da DDJ Heavy 1, são inspirados em um layout de batalha, como os DJs do turntablismo utilizam o setup, né, virado. Aqui teria o braço do toca-disco, né, teríamos dois braços aqui, o slider de tempo e aqui o start-stop. No caso aqui nós temos um kill, um botãozinho de kill bem pequenininho, e aqui nós temos o play pause da controladora. Eu separei um outro tópico também, que são as características principais. E eu vou falar isso para você agora. Bom, então vamos começar falando das características principais da DDJ 400. O mixer dela é um mixer bem apertadinho. Se você está vendo aqui, ó, bem espremidinho, tudo muito juntinho, tudo muito próximo um do outro. E essa foi uma das questões que eu não gostei logo assim que a DDJ 400 foi lançada. Na época que a 400 foi lançada, eu tinha uma DDJ RB com um mixer mais afastado, as coisas um pouco mais espaçosas aqui na região do mixer. E eu não gostei dessa coisa ser muito apertadinha, muito espremidinho aqui. A Pioneer, ela acabou priorizando aqui o espaço do Beat FX e esse espaço de headphones, né? E o que sobrou para os faders e para a área de equalização foi esse espacinho aqui. Ao longo do tempo eu acabei me acostumando com a DDJ 400, né? Mas é um fator que eu acho importante. Outra coisa, o jog da 400 ele é um jog menorzinho. Na verdade, ele é um jog que segue o padrão aí das controladoras desse nível, né? De nível de entrada.
Então ele tem um jogzinho um pouquinho menor quando a gente compara com a DDJ Heavy 1. Os pads da DDJ 400 eles são um pouquinho maior quando a gente compara com a Heavy 1 também, mas mantém um tamanho parecido aí com das outras controladoras deste mesmo padrão. Uma outra coisa é sobre o layout geral dela, que também acompanha um layout bem padronizado em relação a várias controladoras, tanto da mesma categoria, quanto categorias superiores, né? Esse layout aqui que a gente está vendo, de 2 decks, os pads aqui, mixer no centro com equalização, é um layout muito padronizado, até mesmo de outras marcas de fabricantes, né, de equipamentos. Aqui na DDJ 400 nós temos os sliders de tempo no seu posicionamento e da sua orientação padrão, vamos dizer assim. A gente está acostumado a ver o slider de tempo nessa posição, sempre na vertical. E também temos aqui a região do Beat FX e Master aqui em cima, né, que foi uma questão herdada da linha Nexus. Agora vamos para a DDJ Heavy 1. Aqui nós temos um mixer muito mais espaçoso quando a gente compara com a DDJ 400, né? Nós temos aqui bem apertadinho e aqui nós temos um mixer muito mais espaçoso, obviamente seguindo aí um padrão da linha S, né? Já que é um mixer de batalha, a gente precisa ter espaço para fazer os scratches, para se movimentar aqui, sem que nada fique atrapalhando. Então essa região aqui, ela é bem livre, né? Apesar de ter os pads aqui, os pads são bem rentinhos, eles não vão atrapalhar em nada. Então nós temos um mixer bem espaçoso, muito mais confortável de trabalhar quando comparado com a DDJ 400. Agora, os pads, eles já estão aqui na posição do mixer, né? Eles saem da posição do deck, vêm para a posição do mixer. E aqui, na Heavy 1, os pads são bem pequenininhos. Eles são consideravelmente menores do que os pads da DDJ 400, quando comparado. Inclusive, as páginas aqui, né? Os botões de página aqui em cima, Hotkey, Autoloop, Tracking e Sampler, eles são menorzinhos também. São bem pequenininhos. Uma outra coisa interessante que nós temos aqui na DDJ Heavy 1 é o botão Shift, que está aqui no centro. Nós temos um botão Shift só. Ao contrário, na DDJ 400 nós temos 2 botões Shift, um para cada deck, né? Na verdade, os dois vão fazer a mesma função. Você pode apertar o Shift do deck 2 e ativar uma função no deck 1. Mas é fato que nós temos 2 botões Shift, quando na DDJ Heavy 1 apenas um botão Shift. Os jogs da DDJ Heavy 1 são consideravelmente maiores que os da DDJ 400. E isso é bom, você tem uma pegada melhor no jog. O material deles é bem parecido, a textura quando você coloca a mão em cima desses jogs também é bem parecida, com a pequena diferença que aqui na DDJ Heavy 1 ele tem uns risquinhos imitando um disco de vinil e também essa marcação aqui que você pode usar para os pontos de scratch, né? Você pode alinhar, normalmente o DJ que faz scratch, ou ele alinha em 12 horas, ou ele alinha em 2 horas aqui, que normalmente é a posição da agulha do disco, né? Quando o braço está aqui no disco, fica nessa posição mais ou menos os pontos ali que o DJ marca de scratch, enfim. Então tem essa marcação no disco, também remetendo aí a essa questão do turntablismo, que é a proposta dessa controladora aqui. O layout geral dessa controladora, como eu já falei, é um layout inspirado em um setup de batalha. Então nós temos o mixer e os 2 toca-discos virados de lado, com o slider de tempo aqui em cima, na posição horizontal. E aí, para a direita, você está aumentando a variação de tempo e para a esquerda você está diminuindo. Uma grande diferença também em relação à DDJ 400 é as alavancas de efeito que nós temos aqui. Essas alavancas de efeito, você aciona os efeitos independente por canal. Na DDJ 400 você tem que chavear em qual canal você quer aplicar o efeito e depois ativar ou desativar e também dosar o volume do efeito. Aqui não, aqui você tem as 2 alavancas. Para baixo você ativa momentaneamente, quando você solta ela volta para a posição, e para cima o efeito fica ativo enquanto estiver acionado. Aqui nós temos o volume do efeito, que você pode dosar o quanto efeito você está colocando, né, no seu canal que você está aplicando o efeito. E aqui nós temos FX1, FX2, FX3. Você consegue selecionar qual dos efeitos você quer utilizar quando você vai apertar essa alavanca. Esse modo de aplicação de efeito aqui, para mim, é muito mais interessante que o modo da DDJ 400.
Eu acho muito mais interessante você aplicar o efeito diretamente no canal do que você ter que chavear, apertar, né, dosar, enfim. É muito mais prático você vir aqui e aplicar o efeito apertando essa chave. Uma outra característica muito importante que eu preciso citar sobre essas duas controladoras é em relação ao DJ Software. A DDJ400 vai trabalhar com o Record Box DJ de forma nativa e a DDJ Heavy 1 utiliza o Serato DJ Lite. Você pode utilizar o Serato DJ Pro também e ter mais recursos aqui na sua mão, porém, o que está incluído no pacote é o Serato DJ Lite. Para você utilizar o Serato DJ Pro, você vai precisar comprar uma licença do Serato DJ Pro. E isso pode fazer com que o seu setup fique muito mais caro, né? Então, se você quer um software mais completo, o Record Box, nessa briga entre Record Box e Serato DJ Lite, ele vai sair muito à frente, em função dos recursos, de tudo que o Record Box pode te oferecer. O Serato DJ Lite já é um software mais limitado em relação a recursos, você só vai poder usar 4 pontos de Hotkey, por exemplo, né? No Record Box você vai usar 8 pontos de Hotkey, enfim, tem uma série de vantagens que o Record Box vai trazer em relação ao Serato DJ Lite. Mas se você tiver a possibilidade de fazer o upgrade do Serato DJ Lite para o Serato DJ Pro, aí você vai ter um sistema muito competitivo entre DDJ400 e DDJ Heavy 1. Uma questão muito importante que está se falando agora é sobre os stems. E o Record Box recentemente recebeu essa atualização para os stems, mas no Serato DJ Lite você também já pode trabalhar com os stems, ele já está preparado para isso, ele já tem essa função, mesmo sendo a versão Lite, o Serato incluiu essa possibilidade no Serato DJ Lite, então você utilizando uma Heavy 1, tranquilamente você vai ter também os stems. Agora vamos falar sobre o tamanho das controladoras. Como você pode ver, a um primeiro momento parece que a DDJ400 ela é menor. E de fato, aqui nessa largura, ela é menor mesmo. Mas na profundidade, ela acaba sendo mais profunda quando comparada à DDJ Heavy 1. Então, eu acho que de área total aqui é muito parecido, né? Eles colocaram a Heavy 1 um pouquinho mais larga, né? Um pouquinho mais larga, até mesmo em função desses jogs aqui que são maiores e para esse mixer ficar mais aberto, né? E na DDJ400 é um pouquinho mais estreita, em função é mais profunda. Na prática, isso só atrapalha na hora da gente comprar o case, né? Porque o case de uma não serve para outra. Quando você compara uma DDJ400 com uma SB3, o tamanho é praticamente o mesmo. Então você pode utilizar o mesmo case para as duas controladoras. Aqui nesse caso não, são cases diferentes e bags diferentes também, né? A bag da Heavy 1, talvez você consiga levar a 400, mas na bag da 400 você não consegue levar a Heavy 1. Eu falo isso por experiência própria. Agora vamos falar sobre as conexões que nós temos aqui na controladora, né? Aqui na DDJ Heavy 1 nós temos conexão RCA, temos aqui a conexão USB e temos aqui a conexão de microfone com um trim, que é um volumezinho de entrada. Aqui na frente dela, nós temos a conexão do fone de ouvido, que está aqui na frente, ó. Conexão 3.5 mm de fone de ouvido para você conectar o seu fone. Aqui na DDJ400, como não é diferente também, né? A mesma coisa, nós temos aqui, ó, conexão USB, temos aqui o RCA e temos aqui a entrada de microfone. E aqui na frente nós temos também a conexão do fone de ouvido 3.5 mm também. Mas tem uma pequena diferença que pode fazer sentido para você. Se você trabalha com lives, a DDJ Heavy 1 é mais indicada para você, já que o sistema de microfone dela passa pelo mixer dessa controladora e sai no master, junto com a música que você está tocando. A DDJ400 não. O sistema de microfone dela vai diretamente da entrada para a saída, sem passar pelo mixer. Então, esse sinal do microfone na DDJ400, ele não é misturado à sua música internamente, na sua placa de áudio. Já na DDJ Heavy 1, sim, o sinal de microfone entra na sua controladora, passa pela placa de áudio dela, né, é processado na placa de áudio dela e sai junto com a sua música, enfim. E você consegue capturar esse áudio diretamente pelo seu software de transmissão, seja o OBS, enfim, o software que você preferir. Você consegue fazer esse roteamento internamente no seu sistema e conseguir aí, de uma forma mais fácil, mais simplificada,
para você transmitir a sua live. E aí, qual das duas controladoras você prefere? A DDJ400 ou a DDJ Heavy 1? Coloque aqui nos comentários qual é a sua controladora preferida e diga também por que ela é a sua controladora preferida. Se é a 400, me diga os motivos pelos quais você prefere a 400. Se é a Heavy 1, coloca aí quais são os motivos também que faz você preferir a Heavy 1 como sua controladora. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de dar um like e principalmente se inscrever aqui no canal. A melhor forma que você tem de me ajudar é fazendo a sua inscrição. Dessa forma você ajuda o canal a continuar crescendo e eu trazendo muitas novidades aqui para você. Se você quiser me ajudar de forma mais ativa, você pode se tornar um membro. Aqui embaixo tem um ícone escrito Seja Membro. Você clica ali, escolhe o melhor plano para você e vem fazer parte da panelinha dos DJs. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. É só clicar para assistir. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs. Um abraço.